pessoal. O nosso bate-papo hoje vai ser em torno da imprensa, né? A imprensa, como a gente tem notado, ela vem fazendo um trabalho de militância fortíssimo e a gente vai fazer um comentário, né, da época que a imprensa começou aqui no Brasil até os dias de hoje. Vão ser comentários curtos para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai aprofundar demais. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho para que você possa receber, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, uma notificação, tá bom? Dê o seu like ou o seu dislike, faça o seu comentário, será muito bem-vindo para nós. A imprensa no Brasil, a história da imprensa no Brasil, ela começa com a chegada da família imperial, né? Da família que vem com o rei, né? A família real, ela vem para o Brasil em 1808. Problemas lá com a França, né? E a família real, correndo risco, vem para o Brasil. Transforma a colônia numa metrópole aqui no Rio de Janeiro. Daí Dom João trouxe, junto com ele, a primeira prensa a ser utilizada no Brasil, né? A prensa de Gutenberg. Essa prensa já era utilizada fora, né? Pelo mundo afora, um mundo mais avançado, obviamente, do que a nossa colônia. Aqui na colônia da América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, já tinha. Inclusive, foi peça fundamental na Revolução Americana. Aqui no Brasil nós tivemos, tá, o Correio Brasiliense, que era prensado lá em Londres, tá, na Inglaterra, mas em solo brasileiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso, né, a primeira mídia impressa aqui no Brasil. Tá? Esse jornal era uma imprensa régia, ela servia basicamente para poder divulgar os atos do rei, né, os atos de Dom João, e era completamente controlada, né, pela coroa. Não existia uma liberdade de imprensa, uma liberdade de expressão através do jornal. Tudo que era postado, né, tudo que era colocado na folha, era colocado de acordo com que o Dom João aceitasse que fosse colocado. E assim, isso veio pelo Brasil, né, durante muitos anos. Tá? Essa falta de liberdade de imprensa no Brasil já é desde os primórdios, desde quando começou. Tá? E muitos textos, depois que começaram a circular, né, os impressos, começaram a pipocar pelo Brasil vários impressos, vários jornais locais, né? E esses jornais locais muitas das vezes serviam para troca de ofensas, não muito diferente do que a gente tem visto, né? Ultimamente, principalmente. Mas naquele tempo exacerbado. Muita gente que escrevia para os jornais eram mortas, eram assassinadas. Tá bom? Então, ou seja, trabalhar na imprensa no Brasil é um ato de risco, sempre foi, desde o seu início. Tá? Quando a gente passa de todo esse período do Império, né, e aí vem a República Velha, nessa mesma toada dos jornais que eram jornais guiados, né, pelo poder central, chegamos na época de Getúlio Vargas, que aliás muito jornalista diz que adorou Getúlio Vargas, ou seja, adoram Getúlio Vargas, mas Getúlio foi um dos censores da imprensa. O Getúlio criou o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Com isso, ele controlava tudo que era colocado no jornal. Por medo de sublevações, né, por medo das pessoas se informarem de coisas que estavam acontecendo. Ou seja, naquele período também tinha já as influências do Partido Comunista, né, e tudo isso poderia estar circulando dentro de jornais. E aí Getúlio, ao invés de liberar a imprensa e divulgar um trabalho bem feito dele, ele preferiu fazer a censura, segurar tudo aquilo que era impresso no jornal. Ou seja, só ia para o jornal aquilo que ele desejasse que fosse. Era um controle realmente, né? O jornalista, as pessoas que escreviam, não tinham a liberdade de expor o seu pensamento, expor aquilo que eles realmente pensavam, né? Tudo controlado pelo governo. Mais adiante, a gente tem o período militar, que já havia lá um interregnozinho, né, um período de liberdade, onde as pessoas podiam escrever aquilo que queriam. Mas quando chega o período militar, obviamente, né, a imprensa foi censurada novamente. Alguns jornais, alguns periódicos, se autocensuraram, né, como foi o caso da Globo, né, e a Folha de São Paulo também, que hoje prega aí como grande difusora da verdade, né, da verdade absoluta. Na época também se encolheu e trabalhou, tá, se autocensurando.
não evitando com um confronto direto com o regime e se segurando. A Globo, até o Globo, serviu até de apoio, né, porque apoiou realmente o regime. Que todos nós sabemos que existia um perigo real, né, do comunismo no Brasil, acho que isso já é fava contada, todo mundo sabe disso. Tá? E foi justamente dentro desse período, na década de 70, em que as redações de jornal começaram a ser tomadas pelo pensamento gramsciano. Ou seja, a teoria da hegemonia cultural foi implantada dentro desse período. As universidades começaram a mudar a forma, né, a grade do curso de jornalismo. Então, os jornalistas, a partir daquele momento, deixavam de ser jornalistas formados para narrar os fatos do que estavam acontecendo em solo nacional, para ser verdadeiros comentaristas. Ou seja, a imprensa deixou de fazer o papel de apenas informar, mas também induzir o pensamento. Tá? Ou seja, tudo aquilo que na liberdade eles têm o direito de fazer, mas que fugiu completamente do papel do jornal, papel do jornalista, que é narrar os fatos. Para isso existem cadernos de opiniões, e lá nos cadernos de opiniões, o jornalista, né, a pessoa que está escrevendo, o articulista, ele pode botar lá a opinião que ele achar melhor. É claro que se ele injuriar alguém, se ele cometeu alguma falha, algum crime, tá, de ofensa, para isso nós já temos nos meios legais o meio de prevenir e também de punir quem comete esse tipo de erro. Tá? Mas tudo isso é um caso a ser conversado, a ser debatido no Brasil ainda. Infelizmente que agora com esse processo de fake news, a verdade passou a ser totalmente deles. E aí no período de redemocratização, quando nós tivemos a primeira eleição realmente direta pelo povo, Fernando Collor de Mello foi eleito com ampla ajuda da imprensa. Ou seja, era aquele cara que era colocado como a juventude, como o garotão, aquela história toda do jet ski, né? Aquele rapaz que transmitia saúde, vontade de mudança, ou seja, uma ideia nova. Ele foi muito bem vendido pela imprensa para que fosse eleito presidente naquela época. E de lá para cá, a imprensa sempre utilizada pelo meio estatal, ou seja, altas verbas publicitárias, né? Toda vez que um veículo de imprensa entrava em declínio, o governo socorria, ou seja, e a Globo se utilizou muito disso. A Globo se utilizou muito disso tudo, ou seja, financiamentos altíssimos. Agora, com a entrada do Jair Bolsonaro, a coisa mudou um pouco de figura. E a gente viu, junto com isso, não só a Globo, como também a Folha de São Paulo, né, que guardava, né, um respeito muito grande, uma moral no jornalismo nacional absurda, principalmente nos meios universitários, né, um declínio. Começou a cair. Por quê? Porque está faltando a verba publicitária do governo. O governo parou de colocar dinheiro no jornal. Isso foi amplamente utilizado pelos governos anteriores. A gente não precisa citar Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, enfim, propaganda em cima de propaganda. Eu não consigo enxergar, por exemplo, na Globo, uma perseguição só ao Jair Bolsonaro. Também haveria no Lula se ele tivesse cortado a verba. No entanto, ele injetou muito dinheiro. Tá? Então, o sonho da Globo, por exemplo, é ver um camarada lá como o Fernando Henrique Cardoso. É aquele cara que morde a sopra, fica no cantinho dele, né? De vez em quando solta uma declaração esdrúxula que faz parte dele, como ele falou com relação aos aposentados, que ele chamou os aposentados de vagabundo. A imprensa caiu em cima dele. Mas, na maioria do tempo, ele ficava na sombra e a imprensa fazia o papel dela, recebia o dinheiro e não atacava frontalmente o governo. Quando muda essa situação agora, com a chegada das redes sociais, que a imprensa passa a ser dividida, né? O público da imprensa passa a ser dividido, hoje nós temos blogs, jornais que estão diretamente na mídia, nas mídias sociais, ou seja, você tem acesso direto, não só a jornais, como também jornalistas. E aí você tem o direito, óbvio, agora ficou muito melhor, de escolher o tipo de notícia que você quer consumir. Ou seja, o jornalismo militante, né, está reduzindo o alcance da imprensa e ampliando, né, os caminhos, os canais das redes sociais. O YouTube está aí para isso, o Facebook, o Twitter, tá?
E é por isso que tanta censura vem acontecendo, ao ponto do STF colocar como difusor de fake news a Gazeta do Povo, um jornal centenário lá do Sul, né, que dispensa comentários. É imparcial, coloca notícias tanto a favor do governo como notícias contra o governo quando o governo erra, quando comete algum deslize. Isso é óbvio. Grandes jornalistas como Augusto Nunes, o Guzzo, né, o Fiuza, o Lacombe agora recentemente, uma grata surpresa, o Alan dos Santos, do Terça Livre, né, toda essa gente está trabalhando, mostrando o seu trabalho. Aí o STF o que faz? Censura. Ou seja, veja que a liberdade de expressão, ela sofre risco o tempo inteiro no Brasil. Existem jornalistas e colunistas que são realmente complicados. Por exemplo, aquela Mônica Bergamo, né, que escreve para a Folha de São Paulo, ela é assessora de imprensa do PT. Ela foi assessora de imprensa do Lula na cadeia. A Folha de São Paulo, ela faz propaganda para o Lula descaradamente. Enquanto não absolverem o Lula dos inquéritos que ele está respondendo na justiça, eles não vão sossegar. E a Globo está pegando carona simplesmente por ódio ao Bolsonaro. Ponto final. Porque a Globo também não quer saber do Lula lá, ela quer saber de alguém que esteja lá, que seja alinhado com o discurso progressista, globalista, que é a ideia do pessoal da Globo, tá? E mantenha as verbas publicitárias, que é tudo que eles querem. Tirando tudo isso, eles simplesmente vão à bancarrota. E é o que está acontecendo. A Globo está com medo disso. Tá? Tem o Anselmo Góes, né, que no período do regime militar foi levado para a antiga União Soviética, na Rússia, para poder fazer cursinho lá. Tá? Aí ele deu uma entrevista, depois de rindo, dizendo que foi um arroubo da juventude. Conversa fiada, né, Anselmo? A gente sabe muito bem a quem você serve, tá, Cagebinha? Assim como o Olavo carinhosamente te chama. Ou seja, a imprensa não só no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, passa pela mesma situação. A gente vê os ataques que o Donald Trump vem sofrendo da imprensa desde quando ele se candidatou pela primeira vez. Ou seja, todo conservador vai passar por dificuldades com a imprensa. Mas, como a internet está aí e a gente vai lutar pela liberdade de expressão, vamos continuar escolhendo aquilo que a gente quer ouvir. E vamos dar valor a quem realmente narra as notícias para a gente. A gente não precisa de militantes na imprensa. Tá? As próprias ações do governo falarão por ela. Ou seja criterioso no momento de escolher o seu meio de comunicação. O papo de hoje foi esse. Agradeço a presença de quem assistiu, muito obrigado. Tá? Não esqueça de assinalar o like ou o dislike. E até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.